Fala galera, eu sou a Gabs da Pista e hoje eu tô aqui com ele, que é produtor cultural, tem uma banda, radialista, ele é onipresente. Conta pra gente, Heitor, o que tanto você faz? Atualmente está sendo bastante coisa, né? Trabalho da Rádio Mundo Livre em tempo maior, como produtor e comunicador da Rádio Mundo Livre, com produção cultural também com o Brasil no Paiol, um projeto aí de shows no Teatro do Paiol. Discotecando de vez em quando algumas festas por aí, alguns projetos diferentes, tipo hoje em dia a gente tá com o Stand Up Tragedy também. Enfim, o que vai pintando de convite, tem até uma música do Trio Niro que fala: eu sou uma máquina de assumir compromissos. Hoje em dia eu tô meio assim, tô precisando aprender a dizer não um pouco. Massa. Dessa discotecagem eu tô sabendo agora. E não fico surpresa, né? Porque tanta coisa. Mas me conta, da onde você veio? Da onde veio essa vontade de estar no meio cultural, de ser um comunicador? Como isso aconteceu na sua vida? Eu não sei dizer o ponto de partida, mas tem acho que o fato de que minha mãe é professora de piano. Então, desde criança, tem a presença do piano em casa, de música. E a gente sempre também tava indo buscá-la na escola que ela trabalhava, em Joinville, na escola de música Vila Lobos. E ao estar sempre lá, vendo o pessoal tocando outros instrumentos, violão, violino, eu me interessei pelo violino, ainda criança. Então, aos 7 anos eu comecei a tocar violino. E aí, acho que eu passei a ter a prática da música, né? A tocar o instrumento e tudo mais. E aí não parou mais, né? Daí na adolescência se larga o violino pra tocar guitarra, começa a escrever umas letras. Eu gostava de fazer rima desde criança, já assim, nesse negócio de escrever. Então... E aí, a minha mãe conta que teve um dia também, quando a gente foi lá na escola buscar, ela tava uma vez ensaiando num pequeno auditório que tinha nesse lugar, e que eu subi no palco, enquanto ela tava tocando, e eu falei: respeitável público. Eu não lembro disso, era acho que muito pitoco. E daí ela falou: vixe, esse aí vai pro palco, né? Então acho que de algum lugar, assim, natural, já vem essa coisa de tanto pra música quanto pra trocar uma ideia, assim, tá falando com o público. Que legal. E essa parte que você falou agora da música, meus ouvintes aqui, eles estão perguntando, a banda Gentileza, eles querem saber um pouquinho mais sobre a história, sobre o seu envolvimento, o que significa ter feito esse projeto da Banda Gentileza pra você? A Banda Gentileza ocupou uma parte bem significativa da minha vida, né? Foram 11 anos. E foi consequência dessa coisa de eu escrever algumas coisas em casa desde criança, de eu começar a tocar um violão ali adolescente, e fui compondo. Quando chegou na faculdade, teve pessoas que resolveram aceitar a ideia de tocar comigo. E aí a gente gravou um álbum, começamos a circular, rolou uma repercussão legal, né? Inclusive algumas listas de fim de ano indicaram nosso primeiro álbum assim, entre os melhores do ano, né? Alguns da frente do Caetano Veloso, da Cell, do Móveis Coloniais de Acaju. Foi um período bem interessante, 2009, 2010, assim. E a gente começou a tocar bastante por aí. E aí deu uma desacelerada porque eu tive uma crise criativa. E fiquei muitos anos sem escrever, sem compor nada, assim. A gente só foi gravar nosso segundo álbum em 2015. Então a banda nessa época já estava bem diferente, já tinha mudado vários integrantes. Estávamos mais velhos, alguns com filhos. E então quando a gente lançou o segundo álbum, não teve uma repercussão tão como a gente estava imaginando, né? Essa coisa de... A gente não conseguiu emplacar, os shows diminuíram bastante. A gente ficou meio cansado, assim, de pensar em lançar um terceiro álbum. Acho que a gente já tava um pouco cansado um do outro também. E a banda resolveu, vamos acho que encerrar as atividades. Mas foi muito legal, porque a gente colocou uma música da novela da Globo, na Malhação, em 2013. Isso foi super importante. Teve num filme global também, com a Lília Cabral, com o Fiuk. Uma música nossa nesse filme. Enfim, tivemos realizações bem importantes. E numa expectativa, acho que de alcançar públicos maiores. Aquele sonho de fazer o sucesso da banda dar certo. Acho que a gente quase deu certo, assim. Foi um momento muito legal. E aí, acho que acabou o ciclo dela de uma forma legal, assim. Teve muito carinho dessa época. Shows em Curitiba eram maravilhosos sempre, assim. A gente tem momentos incríveis na memória dos gritos de carnaval da Banda Gentileza, que as pessoas iam fantasiadas. Festas muito doidas, que eu lembro mais ou menos dessas festas, mas foi uma época muito legal, a Banda Gentileza. Falando em show, dos shows com a Banda Gentileza, qual que é o mais marcante pra você? Você falou dos shows em Curitiba. Te peguei de surpresa. Qual que é o show mais marcante pra você, que você lembra? Sim, foram muitos, acho que shows marcantes, mas eu vou usar um critério, talvez, pra definir um, que foi quando a gente tocou em Cuiabá, num lugar muito distante de Curitiba,
pra tocar num festival. E aí a gente tocou na praça, num festival gratuito, o Calango, um festival bem importante. E aí ninguém conhecia a Banda Gentileza por ali naquela época, eu acho que pouquíssima gente. Então a gente foi tocando, foi fazendo nosso show, e as pessoas foram curtindo, aplaudindo, se envolvendo, que os shows da Banda Gentileza eram bem animados, bem performáticos. Tinha violino, tinha sopros, tinha teclado, era bem divertido. E aí os caras do festival vieram, tá acabando o show, né, porque tem horário, palco, né, tem que liberar o palco. Termina. A gente tinha ainda mais algumas músicas pra tocar, a gente, tá bom, estamos encerrando, né. No que a gente tocou a nossa última música, que era super apoteótica, assim, o público foi ao delírio, assim, delírio, gritava e começaram a pedir mais. O mesmo cara veio e falou, toca mais. Então, assim, foi um show bem emblemático pra gente, assim. Acho que teve vários muito legais, mas isso eu lembro por conta disso, de tocar pra alguém que não conhecia a gente, por ter sido convidado a meio que sair do palco e depois ser convidado a continuar no palco. Era uma época, até voltando à pergunta anterior, era uma época muito legal de estar acompanhando a cena indie brasileira, assim, a gente fez parte dessa cena com o início da internet, do MySpace, do trama virtual, e a gente compartilhava álbuns pelo 4Shared, né? Não tinha nada disso de streaming ainda, né? Falava-se que seria o futuro, a gente ficava imaginando, será que esse é o futuro mesmo? Não vai ter download mais? Então a gente compartilhou isso com muitas bandas, dividimos palcos com muitas bandas muito interessantes da cena brazuca, então tudo isso foi bem especial, assim, nessa época. Que legal. Eu, como fã da Banda Gentileza, porque eu escutava na época, eu fico triste que acabou o ciclo, mas eu sei que o seu ciclo com a música tá muito longe de acabar. E eu queria muito trazer o Brasis. Eu queria que você contasse um pouco da importância cultural de promover música aqui em Curitiba, da importância dele estar na Ópera de Arame. Eu sei que a gente já trocou um pouquinho dessa ideia, mas eu queria muito saber de você, da sua visão, até mesmo a gente trocou uma ideia com a Dharma Jazz, que fez um show surreal no Brasis, mas eu queria saber de você quais são as suas expectativas, como que você vê esse movimento da cultura guiado pelo Brasis aqui. Também é uma pergunta bem legal e bem profunda, porque o Brasil tem 12 anos já, né? Então, assim, muita coisa aconteceu, tanto no projeto, quanto na cidade, quanto na cultura, quanto no Brasil, quanto na política, quanto em muita gente, quanto em tudo, né? O Brasil, eu comecei a produzir eventos no início da faculdade também, mas aí quando eu conheci a Bina Zanetti, a minha parceira do Brasis, a gente meio que colou e rolou essa ideia da gente produzir esse projeto juntos, que passou por muitas fases, né? Foi um projeto meio que de redescoberta do Teatro do Paiol, que tava meio com poucos eventos, né? Pelo menos da nossa galera, assim, do indie brazuca. E a gente começou na raça, né? Aquela coisa tipo, cara, tem banda querendo tocar, tem um lugar pra gente fazer, vamos fazer. Em alguns eventos a gente colocando dinheiro pra trazer artista e a gente foi vendo o projeto bem aos poucos crescer, assim, né? Foi bem lento mesmo esse processo das pessoas entenderem que existe um Brasil no Paiol, que tem bandas participando dessa agenda que a gente está propondo, dessa curadoria que a gente está propondo, né, de trazer artistas que não conseguem circular muitas vezes, de artistas que muitas vezes não são contemplados em line-ups de outros eventos, e de também promover reparações históricas, assim, de volta e meia, de artistas que você não vê espalhados por aí. Então essa é uma preocupação que já vem de alguns anos. E ver isso tudo acontecendo agora, ver os ingressos se esgotando em minutos, às vezes, para os shows. A gente poder oferecer esses shows a preços, não diria populares, mas bem mais acessíveis, né? Abaixo do praticado pelo mercado. E as pessoas lotando as sessões e muitas vezes indo aos shows, mesmo sem conhecer as pessoas, artistas, apenas pela nossa curadoria. Enfim, é muita coisa para falar, até perdido da linha do raciocínio. Mas é isso, o Brasil também passeia por essa linha cronológica da cultura curitibana também nos últimos anos, de um agente transformador e um agente também que colhe inspiração de outros projetos que rolam na cidade e pelo Brasil. Então é muito interessante também ver que outros artistas de outros lugares nos procuram para tocar no Brasil, para fazer lançamentos no Teatro do Paiol dentro do nosso projeto. Então hoje é uma coisa muito... Eu tive vários momentos de querer desistir do Brasil, porque questão quase financeira e de exaustão, porque a gente fazia tudo, né? Tudo. Colava cartaz
buscava no hotel, comprava, enfim, fazia tudo. E aí, em momentos, você fala, cara, por que eu tô fazendo isso aqui, sabe? Eu preciso. Mas existe aquela vozinha que fala, não, mas vamos aí, Dora, vamos fazer esse rolê acontecer. É importante pra você, é importante pra cidade, é importante pras pessoas artistas. Então, a Bila também foi muito essencial nesse... Vamos, Heitor, a gente tem que fazer, de não deixar essa energia morrer. Então, hoje em dia é muito bacana olhar pra trás e ver, puta, olha que a gente construiu e olha que tudo que a gente pode construir ainda a partir disso. Se liga no Brasil. Stand-up comedy, locutor. Desculpa, vou bater essa tecla de novo. E de todos os lugares que você já passou e de todos os projetos que você já fez parte, o que você ainda quer fazer parte que você ainda não fez? Que tipo de coisa que você ainda quer? Pular de paraquedas? Qual que é o próximo? O que a gente pode explicar? Dá ideia. Eu tô tentando justamente dar uma desacelerada hoje aqui, às 6h30, preciso fazer menos coisa. Mas o bichinho morde, alguém convida pra fazer alguma coisa e fala, não, vamos. O que eu quero fazer? O que você ainda tem vontade de fazer que ainda não rolou? Lá de paraquedas, você comentou, eu tenho vontade de fazer sim, em algum momento. Que pergunta difícil. Eu quero voltar a compor. E eu cheguei a lançar 2 sons como artista solo no meio da pandemia. Mas eu não divulguei porque tava num momento também de mudança. Mudei de cidade, fui pra Maringá, comecei a trabalhar no rádio lá. E aí meio que deixei isso de lado. Mas esse bichinho ainda tá... Heitor, vamos lançar umas musiquinhas aí, você tem umas letras, vamos musicar esse negócio e lançar. Então acho que hoje em dia talvez esse seja uma coisa que eu não queria deixar morrer, assim, de fazer novamente. Próximo artista do Brasil, então, Heitor Humberto. Não vou agir nesse... A Gentileza tocou 2 vezes no Paiol, confesso. A gente botou um line-up. Mas o Heitor tá mais pra o stand-up tragedy nesse momento. E pra gente finalizar, eu quero que você conte pra galera da pista 5 bandas, artistas que não saem da sua lista do Spotify nesse momento. Indicar pra que eles possam escutar também. Essa pergunta é sempre muito comprometedora. E a segunda outra pergunta, acho que eu vou usar um critério pra facilitar, que são acho que as últimas coisas que eu fiquei ouvindo mais, assim, nos streamings, que é o disco novo do Idols, que eu gosto de ouvir de manhã cedo pra acordar e dar um gás, assim, tomar banho, ir pro trabalho ouvindo no fone. O novo do Júnior Barreto, que tá maravilhoso. O Cores Nomes, do Caetano Veloso. Eu entrei numa pira e comecei a ouvir sem parar esse disco esse ano inteiro, assim, volte e meia eu paro e deixo ele no repeat. Bate fundo em mim, assim, de algum jeito que eu não consigo entender, assim, eu fico ouvindo e me tocando. O editor vai manter isso. Vocês podem achar o que vocês quiserem disso, é tudo verdade, inclusive. E o quinto, qual que era que eu tinha? O Tudo Foi Feito pelo Sol dos Mutantes, que é um álbum absolutamente maravilhoso, que também eu redescobri recentemente e fiquei meio, poxa, que é muito bom. Então acho que esses 5 discos, assim, dos últimos semanas, que foram coisas que não saíram dos meus fones, assim, que eu fiquei ouvindo meio que sem parar. É isso aí, galera da pista. Obrigado por ouvir mais um Procure Saber aqui com o Heitor Humberto. A gente vê na próxima. Obrigado, pista. Vocês são maravilhosos. Parabéns aí por não apenas estar colaborando com a cena, com a cultura, mas também produzindo conteúdo e atrás, incentivando as pessoas. Acho que essa exposição, ela é essencial também, né? E essa troca é essencial também. A partir das nossas conversas, do que a gente fala, não é à toa que terapia faz bem, né? Então acho que quando a gente fala, conversa, troca, se comunica, nascem mais coisas. Então eu tenho certeza que a partir de hoje isso aqui... Mais um projeto? Vou pular de paraquedas e tudo mais. Então, assim, parabéns, obrigado, vida longa e só coisa boa. Tchau.